estamos em uma série falando sobre ser guiados pela verdade. Porque hoje o mundo tem colocado mentiras de maneira muito forte no nosso meio. Inclusive na religião, através da religião evangélica, através de várias coisas, tem colocado algumas mentiras sutis, outras muito escancaradas, querendo mudar aquilo que nós somos, aquilo quem nós seguimos. Essas mentiras estão externas, estão internas em nossa mente. Nós precisamos lutar, sempre nós precisamos lutar contra a nossa mente, contra coisas que estão dentro de nós e também coisas externas. Nós falamos aqui na apresentação do Isaac, como verdades que o mundo fala sobre as crianças, que as crianças são isso, que são aquilo, amaldiçoando crianças para lá e para cá. E isso é uma mentira. É uma mentira absurda, em uma tentativa de usufruir, de estar somente curtindo a sua vida, um egocentrismo absurdo. Os seres humanos têm abandonado inclusive os filhos, porque acham que os filhos atrapalham a vida, ele curte a vida, porque ele acha que ele nasceu para curtir, e na verdade ele tem uma mente errada sobre o que é curtir a vida, porque irmãos, há tanta alegria e prazer no Senhor Jesus e na família, é algo sensacional. Há um prazer absurdo que Deus deixou para viver em família, com os filhos. Mas o diabo tem falado que isso é mentira e tem colocado que os filhos são um problema e não um deleite e um prazer. Então nós precisamos, como igreja, combater essas mentiras. E como nós combatemos? Falando a verdade. E é isso que nós estamos nessa série falando, né? E eu queria falar hoje sobre o extraordinário de Deus em uma vida ordinária. E ordinário, por muito tempo as pessoas acharam que era uma coisa ruim, né? Vidinha ordinária. Mas não, ordinário é aquilo que é comum, é aquilo que se repete todos os dias, é a maneira comum que você vive, é o seu dia a dia. Esse é o ordinário, né? Como que eu vou dar um exemplo bom para vocês aqui? Quando a gente casa, a nossa esposa vem toda embelezada, hein? Maquiagem, vestido, cabelo, buquê. Isso é o que? Extraordinário. Agora o que é o ordinário? Você acorda com aquela beleza do seu lado todo dia e olha e fala assim, uai gente, não tem aquela base para esconder nada, o zóio fundo, dá aquela bocejada, você fala assim, Senhor. Mas acontece com os homens também, né? Isso é o quê? Isso é o ordinário, mas não quer que seja ruim não, mas é algo comum, não tem como ela acordar embelezada, é a coisa comum, é o nosso dia a dia, é só para brincar, viu gente? Mas é o dia a dia, é o seu trabalho, é a sua escola, é você cuidar das crianças, isso é a sua vida ordinária, é a vida comum, e nós estamos muitas vezes desprezando essa vida comum que Deus nos deu, em prol do extraordinário. Eu quero, né? Eu não sei vocês, mas muita gente quando vê, por exemplo, as Olimpíadas, foi algo que a gente viveu durante esse tempo, as pessoas verem aqueles atletas fazendo aquelas coisas e falam assim, nossa, eu queria dar aquele salto mortal, twist escarpado. Fica viajando e tentando levar a vida para um mundo de fantasia, de extraordinário, e perde a beleza da vida comum. E muitas das vezes, irmãos, o extraordinário que Deus quer fazer na sua vida é no seu cotidiano. É durante a sua vida comum que Deus vai usar você de maneira tremenda para fazer o extraordinário dele. E nós vamos ver isso hoje, porque nós achamos que Deus nos chamou somente para viver esse extraordinário, entre aspas, na nossa vida, porque para mim a vida comum ela é extraordinária, ela é incrível. Viver em família, os meus filhos, quando eu vejo eles, tem hora que eu fico olhando para os meus filhos, eu fico tão, uma satisfação, um prazer, uma alegria nele, na minha esposa, na nossa família sentada à mesa, tem hora que isso me dá tem hora, né, como se... Mas isso várias vezes me dá uma alegria incrível, porque eu vejo e falo, Senhor, que presente, que coisa incrível é poder viver em família. Então o extraordinário, então a vida comum também ela é extraordinária, mas existem coisas incríveis que Deus quer fazer no seu cotidiano, e é isso que eu queria conversar com vocês hoje. E por que isso? Porque Deus me deu,
eu estava lendo Jeremias, nós falamos sobre Jeremias, o Alex falou sobre ele, mas quando eu estava lendo Jeremias 29, eu falei aqui da última vez também, Deus chamou minha atenção para esse texto de Jeremias, porque nós sabemos, né, nós já conversamos aqui na nossa comunidade, Jeremias foi um profeta que esteve num tempo onde o povo seria exilado para a Babilônia, e ele estava profetizando o exílio e falando para o povo: olha, se arrependam, porque vocês serão exilados. Então Jeremias passou por um tempo muito difícil, porque ninguém dava crédito ao que ele falava, porque os falsos profetas falavam que isso não iria acontecer, mas isso aconteceu, porque era uma palavra do próprio Deus ao profeta Jeremias. Mas depois que o povo foi exilado para a Babilônia, depois que a Babilônia, o rei Nabucodonosor, chegou e invadiu Jerusalém, das 3 vezes que ele foi, e levou o povo cativo para a Babilônia, Jeremias ainda tinha uma palavra a ser liberada para o povo, e uma delas está em Jeremias 29, e eu queria ler com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, Jeremias capítulo 29, do versículo 4. Vamos ler? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminua, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu o deportei, e orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade daquela cidade. Essa foi a palavra de Deus, irmãos. E o que eu achei interessante é, Jeremias profetiza, e ele dá uma ordem do próprio Deus. Primeiro é incrível, porque Deus fala: o lugar que eu deportei vocês. Ou seja, foi Deus que estava exilando o povo. E nós vamos saber por que isso. Era para disciplinar, por causa da vida daquele povo naquela época. Mas é interessante porque Deus dá uma ordem através do profeta Jeremias. E essa ordem para o povo era: viva a vida comum. Ele fala: olha, vá para aquele lugar, para o lugar onde vocês estão indo, e viva a vida comum. Case, dê os seus filhos em casamento, trabalhem, plantem vinhas, colham. Ele dá uma ordem para o povo, para que eles pudessem viver uma vida comum, mesmo exilados. Não era para eles ficarem se lamentando, mas era: viva a vida comum. Viva, casem-se. E essa ordem, irmãos, de Deus, não é apenas nesse texto. Existem vários outros textos onde Deus dá essa ordem para o povo. Uma delas nós sabemos que é em Gênesis capítulo 1, quando Deus forma a terra, Ele forma o homem, Ele fala o que para o homem? Olha, agora você vai se multiplicar, povoar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Em Gênesis 2,15, Deus fala o quê? Você vai cultivar e guardar o jardim. O que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai cultivar. Isso antes do pecado, irmão, porque o que o pecado fez não foi colocar o trabalho, o que o pecado fez foi colocar o peso do trabalho. Mas a criatividade humana, o trabalho, isso é algo que Deus planejou para que o homem fizesse. Deus manda o homem cultivar e guardar. O que é o cultivo? O que é a proteção? Inclusive o homem falhou na proteção, mas eu não quero falar sobre isso hoje. E é incrível porque no versículo 19 do capítulo 2, Deus também ensina o homem a viver nesse cotidiano. Por quê? Ele fala para o homem dar nome aos animais. E ele fala: olha, eu vou levar. A Bíblia fala: Deus trouxe os animais até o homem para que o homem pudesse dar nome a eles, para que o homem pudesse trabalhar, usar a sua criatividade. E isso é incrível, irmãos, porque mostra que Deus está no cotidiano de Adão.
Deus poderia falar assim: Adão, é o seguinte, dá nome para esses bichos aí, ó, sai correndo atrás deles aí para esse trem tudo afora e vai dar nome para eles. Mas não foi isso que Deus fez. O que Deus fez? A Bíblia fala que Deus trouxe os animais até Adão. O que eu quero falar com isso, irmãos? Deus, Ele participa do nosso cotidiano. Deus, Ele participa com você do seu dia a dia. Deus participa com você quando você está em casa, educando e cuidando da sua família, ou quando você está no seu trabalho, usando a sua criatividade e o dom que Deus te deu. Deus está com você, é uma promessa dele que Ele não vai te abandonar. Então o cotidiano tem um presente que é a presença do próprio Deus em nós. E Ele não só está, mas Ele está ajudando, nos dando criatividade, contribuindo. Eu tenho vários testemunhos do meu trabalho, quando eu estava com um problema gigante, e eu orava, eu conversava com o Senhor, e Deus me ajudava, me inspirando, trazendo entendimento para resolver as situações. Porque, irmãos, essa é uma verdade de Deus. Nós temos falado isso aqui. O cristianismo não é apenas um culto isolado, um dia que eu venho, mas é a minha vida vivida diante do nosso Deus. É uma vida que eu tenho, e eu vivo para a glória dEle. Então o meu cotidiano tem um grande presente, que é o próprio Deus faz parte da minha vida. Seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, cuidando das tarefas mais comuns que tem, seja acordando do lado da esposa, acordando do lado daquele marido que casou, ele tinha um shape saradão e agora está igual um bujão. Deus está, irmãos, Deus está participando conosco disso. Ele está no nosso dia a dia, Ele está nos orientando, Ele está vivendo conosco. Deus está vivendo os dias mais incríveis da nossa vida, porque Ele está ao nosso lado. Não quer dizer que os desafios e os problemas, irmãos, vão tirar a beleza daquilo que Deus te deu para ser e fazer. Mas o Deus que te criou está ao seu lado, fazendo da vida um presente, uma beleza que Ele nos deu, para manifestar quem Ele é. E isso é incrível, porque quando Jeremias dá essa ordem para que o povo vivesse essa vida comum, Deus fala ainda mais. Ele fala, continuando em Jeremias 29, no versículo 10, ele fala ao povo que estava exilado: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. O que Deus está falando, irmãos? Vivam a vida ordinária, viva a vida comum, porque eu farei o extraordinário de trazer vocês de volta. Porque sou eu que sei os planos que tenho sobre vocês. Os meus planos exilando vocês não são planos maus, mas planos bons, de dar um futuro e uma esperança. Por que Deus exilou o povo, irmãos? Porque a vida comum, porque o cotidiano do povo de Israel estava deturpado. Eles estavam adorando outros deuses, levantando altares a outros deuses, postes idólatras, estavam vivendo na promiscuidade, fazendo prostituição cultual a outros deuses. A vida comum dos homens tinha sido deturpado pelos seus prazeres. Então Deus, para corrigir a maneira que eles viviam, Ele exila o povo para que eles pudessem entender: olha, vocês estão com um problema no cotidiano de vocês, e vocês precisam corrigir, para que vocês tenham um futuro e uma esperança.
Porque se vocês continuarem vivendo desse jeito, vocês irão morrer, vocês vão acabar com toda a vida de vocês. Então o exílio não foi um castigo, mas foi uma disciplina, uma correção de rota para que o povo voltasse a adorar a Deus. Por isso que ele fala no texto: então vocês me buscarão novamente, vocês vão orar a mim e eu vou ouvir vocês, eu vou me deixar ser achado por vocês, então eu vou trazer vocês de volta. Quando vocês corrigirem a maneira que vocês estão vivendo o cotidiano de vocês, eu trago vocês de volta. Deus estava disciplinando e ensinando o povo a viver uma vida comum que traria futuro e esperança na mão de Deus. O castigo, irmãos, era se Deus deixasse nos viver para nós mesmos. Era se Deus deixasse você viver para os seus próprios prazeres, para deixar você viver para aquilo que você gosta de fazer, para aquilo que o seu ego deseja. Isso é um castigo. Romanos 1 fala isso. A ira de Deus está manifesta nos dias atuais. E qual é? Deus entregou o homem ao seu próprio prazer. Então, irmãos, nós vivermos para nós mesmos, isso é um castigo. Mas Deus disciplina o povo no exílio, para que eles pudessem alterar a maneira que eles estavam vivendo e voltassem a viver juntamente com Deus. Então, irmãos, Deus deseja realizar o extraordinário na sua vida ordinária, na sua vida comum, como Ele fez com o povo. Ele traz o povo de volta. Quando eles estavam vivendo de maneira comum, normalmente, eles voltaram a viver uma vida comum, plantando, e começaram a corrigir novamente, voltaram a orar ao Senhor, voltaram a clamar a Jesus, voltaram a colocar Deus na vida comum deles. Então Deus traz eles de volta, como prometeu, nós sabemos disso. Então, Deus faz esses ajustes na vida do povo. E talvez o que nós precisamos, talvez a sua vida comum esteja muito ruim ou com muitos problemas, mas talvez você e eu estamos com o povo precisando de alguns ajustes na nossa vida comum, para que nós possamos ver o extraordinário de Deus mais vezes, irmãos. Porque não há problema na vida comum, irmãos. Não há maldade na vida comum. Nós já pregamos isso aqui. O mundo tenta falar que existe uma vida secular e uma vida sagrada, mas isso é mentira. É mentira, só existe uma vida, e toda a minha vida glorifica o Senhor, quer na reunião de domingo, quer disciplinando os meus filhos, educando os meus filhos, trabalhando, reportando aos meus chefes, aos meus responsáveis. Em qualquer lugar, a minha vida é para a glória de Deus. Então essa mentira de uma vida dualista, vida sagrada e vida secular, isso não existe. Nós temos uma vida e toda a nossa vida glorifica o Senhor. Mas talvez nós precisamos de um ajuste. E eu queria ver com vocês algumas dicas da vida de um exilado nesse tempo. Daniel foi um homem que foi exilado no tempo de Jeremias. Se você ler Daniel capítulo 1, você vai ver que ele foi junto com o povo para a Babilônia. Jeremias profetizou e Daniel estava sendo exilado. E ele foi exilado e ele viveu na Babilônia. Mas Daniel tinha um comportamento que a Bíblia chama de um comportamento excelente. Então eu queria pegar algumas dicas de Daniel para que o nosso cotidiano seja ajustado para glorificar o nome do Senhor. Porque, irmãos, Deus quer usar você tremendamente aonde você está. Seja no trabalho, seja onde for, Ele quer manifestar o reino, como Ele manifestou na vida de Daniel. Vamos ver um pouquinho rapidinho? Vou tentar ser mais rápido aqui. Daniel capítulo 1, do versículo 17 a 20. Nós vamos ver que Daniel vivia a sua vida com excelência. A vida comum de Daniel, ela era baseada na excelência. Ele era dedicado no que ele fazia. Ele se dedicava a tudo que ele fazia. E nós vamos ver aqui, vamos acompanhar e vamos entender um pouco como foi. Em Daniel 1, 17 ao 20.
Aqui está falando sobre os amigos, ele e os seus amigos. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência de toda a literatura e ciência dos babilônios. E Daniel tinha entendimento em toda a visão e sonhos. Ao cabo de 3 anos, quando se completou o tempo estabelecido pelo rei, para que fossem trazidos à presença do rei, o rei falou com eles, e entre todos eles não se achou nenhum igual a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Assim entraram para o serviço do rei, em toda a matéria de sabedoria e entendimento, sobre o qual o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes melhores do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quando Daniel foi deportado, irmãos, o rei pega ele e os seus 3 amigos e dá uma ordem: separe essas pessoas durante 3 anos, coloquem eles para estudar e para ler sobre toda a tradição babilônica, sobre a língua da Babilônia. Faça ele estudar e conhecer toda a nossa cultura e como a Babilônia funciona. O que Daniel fez, irmãos? Isso é de Satanás. Eles nos exilaram, eles nos pegaram, nos escravizaram, eu não vou aprender nada. Não. Daniel se dedica junto com seus amigos, e o Espírito Santo de Deus dá a ele sabedoria e entendimento, como nós lemos, e ele se destaca 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa onde ele estava. Eu não estou falando aqui do destaque, mas eu estou falando aqui da excelência com que Daniel vivia. Nem sempre nós seremos destaque, mas sempre nós precisamos nos dedicar ao que Deus nos deu a fazer. O que Deus te deu a fazer, irmãos? O que Deus te deu a fazer? Você é um profissional na sua área, e como você executa aquilo que Deus te colocou para fazer? Porque muitos de nós temos amaldiçoado a profissão que Deus nos deu. Temos falado mal da sabedoria e do entendimento, do dom que Deus nos deu. Se você está em um lugar errado, irmão, corrija a sua rota, mas não menospreze aquilo que Deus te levantou para fazer numa vida comum. Porque aqui não está falando ainda, irmãos, que que Daniel estava pregando o evangelho e falando, não. O que nós temos de informação era, Daniel se dedicou a uma vida comum com excelência. Daniel se dedicou, se esmerou, estudou. Eu não sei se vocês já tentaram aprender outro idioma, mas tem um tempo que eu estou tentando aprender esse tal de inglês. Misericórdia, irmão. Em 3 anos, Daniel já sabia da língua do povo. Daniel se dedicou, já sabia a língua do povo que ele estava, já sabia a história, já sabia a cultura. Irmãos, que dedicação, que esmero. Agora, tudo isso em uma vida comum, irmãos. Nós temos amaldiçoado a vida que Deus nos deu para ser e fazer. Irmãos, como que aquele seu companheiro de trabalho vai saber do evangelho de Jesus, se não através de você? Ou você vai me levar lá para pregar o evangelho? Não, fique tranquilo, amanhã eu trago o pastor, ele vai pregar e vai orar para você. Não, irmãos, é você que tem que orar por ele. Impõe as suas mãos sobre ele. Ore por ele, se destaque quando ele chegar perto de você. A minha vida está assim, está assado. Ore sobre ele. As pessoas pelas quais eu mais orei no meu trabalho, irmãos, eram as pessoas que mais me perseguiam no público, mas no particular, eu ministrava sobre a vida deles e orava por eles. Porque eu não estou representando a mim mesmo, mas eu estou representando o próprio Deus com aquilo que eu faço. É o reino do Cristo, é o reino de Jesus. E se eu ficar só reclamando e murmurando e amaldiçoando o meu trabalho, ou a minha vida em casa com os meus filhos e minha família, vocês sabem, nós já falamos, a nossa palavra tem poder. Mas se eu abençoar, se eu orar, eu vou ver o extraordinário de Deus acontecer. Nós veremos. Mas para isso nós precisamos compreender
Como o Adriano pregou, nós somos sal e luz. Não tem como a luz ficar escondida, irmãos. Vocês viram o texto que o Adriano falou. Não tem como colocar uma luz debaixo da mesa. A luz, ela é colocada em um lugar de destaque para iluminar, para trazer verdades. Agora na nossa cabeça a gente pensa, então tá bom, então eu tenho que falar de Jesus para todo mundo, eu no meu serviço. Não, irmãos, nem sempre. Se tiver oportunidade, irmão, fale. Mas tem uma frase que o Adão falou, eu já falei lá para vocês. Ela fala assim, olha: pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, fale. Pregue o evangelho em todo tempo, e se for necessário, use as palavras, porque o evangelho, ele é pregado pelas nossas atitudes, ações. O evangelho é visto através de quem nós somos, a maneira que nós trabalhamos, a maneira que nós respondemos às ofensas, a maneira que nós respondemos às injustiças. Irmãos, nós não precisamos ser validados pelo mundo, nós somos validados pelo Deus do universo, que nos chama de filho amado. E nós precisamos mostrar Cristo Jesus através do nosso comportamento. Irmãos, que lindo vai ser quando a igreja se manifestar ainda mais intensamente aonde ela está. E no seu trabalho, alguém chegar chorando para você e falar: ore pela minha esposa, porque ela está passando por isso ou por aquilo, e você orar, e no dia seguinte você vai ver o extraordinário de Deus através de você. Você verá o extraordinário de Deus na sua vida comum. Desde que você entenda que a vida comum que Deus te deu é uma bênção, é um privilégio. É assim que o evangelho vai chegar em todas as nações, irmãos. Deus levantará missionários? Sim, mas Ele levantará trabalhadores que lá com a sua profissão irão falar. Isso já é uma estratégia missionária. O Bill, Fabrício, irmão da Ju, filho da Sandra, ele falou conosco sobre uma churrascaria. Eles montaram uma churrascaria, e é a melhor churrascaria do país, não é isso, amigo? Senegal é a melhor churrascaria, montada por missionários em um país que não pode falar do evangelho. E como que eles têm pregado o evangelho? Fazendo churrasco. Evangelho bom de ouvir, hein? Irmãos, eles levam as boas novas através daquilo que Deus deu a eles para fazer. Deus quer usar você de maneira extraordinária. Então seja como Daniel, seja excelente no que você faz. Quando você está estudando e se dedicando ao seu trabalho, irmãos, você não está pensando em coisas seculares, mas você está glorificando o nome do Senhor Jesus. Você está glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos, temos testemunhos de pessoas que chegaram perto de nós por causa de uma oração, chegaram perto de nós falando. Eu lembro do testemunho de alguém que estava falando de Rodrigo, do Digão. Uma pessoa que trabalhou com ele falou assim: olha, ele é diferente. Ele não é uma pessoa comum, não. Ele é muito dedicado. E ele não é igual as pessoas que ficam de papinho assim, não. Ele é diferente. Eu vejo algo nele muito diferente. Eu falei assim: eita glória. Deus abençoe. Presenteou a Kelly com um homem. Kelly também, né? Fazendo unha aí, ganhando alma para Jesus. Agora mais não, né? Não, mas quando fazia, estava só pregando o evangelho, mostrando Jesus. Eu não sei fazer unha, irmão. Se eu for pregar o evangelho fazendo unha, é só cortando os irmãos e falando: tá vendo? É essa dor que Jesus sentiu. Não dá. Então aquilo que Deus te deu, quando você faz com excelência, você mostra o próprio Cristo. E através de uma oração sua, Deus pode fazer o extraordinário, e Ele quer fazer. Porque foi assim na vida de Daniel, e nós vamos ver. Então, a primeira coisa, irmão, Daniel vivia com excelência tudo que Deus deu para ele fazer. Mulheres que têm escolhido ficar em casa, cuidar dos seus filhos, Deus vai usar vocês de maneira poderosa. Maneira poderosa no seu cotidiano. Um grande desafio que é cuidar da casa, dos filhos. Mas isso não é um trabalho em vão no Senhor. Isso é um trabalho que terá grandes recompensas. E Deus vai usar vocês de maneira poderosa nas pessoas que estão cercando vocês.
Porque Deus é um Deus que faz o extraordinário na vida ordinária. Uma outra coisa que Daniel fazia, irmãos, ele vivia o extraordinário, e ele vivia a vida comum, sem se conformar com os padrões de onde ele vivia. Embora ele estivesse na Babilônia, embora ele estivesse estudando a cultura babilônia, embora ele estivesse governando a Babilônia, que vocês vão ver, nós vamos ver, ele se tornou governador de todas as províncias, de tão destaque que ele foi. Nós sabemos disso. Se você não sabe a história, Daniel, ele se torna de tão destacado que ele foi, ele governa toda a província. Abaixo do rei era Daniel. Ele era um destaque, um homem de muita autoridade, um homem de muita sabedoria, dedicado ao que fazia. Mas ele não misturava com a maneira que a Babilônia vivia. Porque nós sabemos que a Babilônia era um governo terrível, de promiscuidade. Nós sabemos, a Bíblia fala que os últimos dias será como a Babilônia. Terrível, promiscuidade, coisas que desagradam ao Senhor. Mas Daniel se destacou nesse lugar, irmãos, em um lugar terrível. Mas ele não se conformou. Daniel capítulo 1, do versículo 8 ao 16. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe e aos eunucos que permitisse não se contaminar. Eu não vou ler o texto todo porque nós não temos tempo. Mas quando Daniel chega lá para estudar no começo, e eles começam a servir as iguarias. Agora, irmãos, muitas daquelas iguarias que estavam sendo servidos era contra a cultura judaica e os mandamentos do Senhor. Nós sabemos que o povo judeu não poderia comer a carne de vários tipos de animais, frutos do mar eles não poderiam comer, era uma ordem do Senhor, e nesses manjares tinha tudo isso. O que Daniel fala? Não, eu vou estar aqui, mas não vou participar daquilo que desagrada ao meu Deus. Eu vou estar no meio deles, mas não vou descumprir os mandamentos que Deus me deu para ser e viver. Então, para mim e para os meus amigos, pode me dar legumes e água, nós viveremos assim. E o copeiro fica preocupado, e ele fala assim: vamos fazer um teste, 10 dias, você verá se nós estamos bem ou não. Em 10 dias eles estavam mais robustos, mais bonitos do que qualquer outro que estava comendo dos manjares. E ele entendeu que durante aqueles 3 anos eles poderiam continuar assim. Então ele não se contaminou. Vivendo na Babilônia, ele não descumpria os mandamentos do Senhor, ele não se contaminava. Irmãos, Deus te deu uma vida cotidiana, não para se misturar com os prazeres do mundo, não para se misturar na maneira que o mundo vive. Não é assim. Você vai se destacar, você vai andar com as pessoas, não é para você deixar de andar, mas você não vai se misturar com aquilo que desagrada a Deus, porque o seu maior amor é agradar ao Senhor. Então, irmãos, corrija o seu cotidiano para que você viva o extraordinário de Deus na sua vida. Peça ao Senhor discernimento para não se misturar, para não fazer as mesmas práticas. Irmãos, eu lembrei oh, Jesus, eu e minha cabeça. Eu lembrei do evangelismo que o Alex contou para a gente uma vez. O irmão ficava passando não adianta fazer a obra de Deus com jeitinho do diabo. E o Alex lá, organizando um evangelismo, irmão, tantos desafios, coisa estragando, e o irmão: não adianta fazer a obra de Deus com jeitinho do diabo. Oh Jesus, ele achava que o Alex estava fazendo uma coisa errada, mas não estava fazendo, mas na cabeça dele ele achava que estava fazendo. Não adianta fazer a obra de Jesus com jeitinho do diabo. Meu filho, não estou fazendo nada com o jeito do diabo, não. Está tudo conforme, eu tenho tudo certinho. Jesus, eu tenho que parar de lembrar esse tempo na pregação. Mas por que isso vem na minha mente, irmãos? Deus tem um padrão de vida para nós, e não adianta viver a vida cotidiana com jeitinho do diabo. Não adianta nós tentarmos viver a vida que Deus quer para nós com o jeitinho do diabo. Não adianta. Deus tem padrões, Deus tem uma maneira santa. Mas é para me punir? Não, é para te dar um futuro e uma esperança. Se você não vive segundo os padrões que te trazem esperança, que te trazem paz, que te trazem alegria, você viverá uma vida sofrida e você não vai entender.
Aonde será que eu estou errando? No seu padrão de vida. Deus quer trazer uma vida, um futuro. Foi o que Ele falou na profecia de Jeremias. Eu sei os planos que eu tenho sobre vocês. Planos para te dar um futuro e para te dar uma esperança. Mas Daniel não se contamina. Daniel não se contamina. Irmãos, na sua vida comum, não negocie os princípios de Deus. Custe o que custar. Nós vamos ver agora no terceiro tópico, mas eu quero adiantar para vocês. Daniel se destaca. Quando nós lemos capítulo 6 de Daniel, depois vocês podem ler. Ele se destaca, não porque ele estava pregando o evangelho, não. O rei estabelece 3 governantes sobre todos os sátrapas. Os sátrapas eram os líderes das províncias, como se fosse um prefeito. E aí estabelece 3 governantes, e um deles era quem? Essa é a hora que vocês falam, Daniel. Um deles era quem? Daniel era um dos governantes. Só que o que acontece? Quem estava se destacando no governo? Aprenderam, hein, gente? Daniel estava destacando na sua vida comum, irmãos. Ele não se destacou porque ele falava de Jesus. Ele não se destacou porque ele estava orando. Ele se destacou porque ele era um excelente governador. E o rei se agradou e falou assim: nossa, esse cara é bom no que ele faz. E eu vou colocar ele para governar tudo. Abaixo de mim é ele que vai falar. O que isso causa nos outros? Inveja. Então as pessoas começam a ir contra Daniel, não porque ele era um homem de Deus, mas porque ele era excelente no que ele fazia. Você acha que os problemas que você passa no seu trabalho, com as pessoas que têm inveja, com as pessoas que tramam contra você, você acha que é só com você que acontece, irmãos? Aconteceu com Daniel. E eles falam sobre o rei. O que eles falam? Rei, coloque um decreto, durante 30 dias, ninguém pode orar a nenhum outro Deus, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. E eles não acharam nada na vida de Daniel que pudesse incriminá-lo, nada. Gente, eu estava lendo essa palavra falando: Jesus, ajuda eu a ser um pouquinho igual a Daniel. Que homem! Não acharam nada para condenar ele. O que eles pegaram? A fé dele. Vamos perseguir a fé dele. O que as pessoas têm feito conosco hoje, irmãos? Por que a perseguição vai surgir, irmãos? Por causa da nossa fé, porque eles vão saber que no nosso cotidiano não há nada que nos incrimine. Nós seremos bons profissionais, serviremos aonde nós estaremos, vamos amar as pessoas, vamos respeitar as pessoas, e eles vão olhar e vão falar assim: não, vamos pegar na fé deles, não pode mais, os cristãos eles são isso, eles são aquilo. É o que eles têm feito conosco. 30 dias, e o rei escuta eles e fala assim: beleza, vamos fazer um decreto. Quando Daniel escuta isso, o que Daniel faz, irmãos? Ele vai orar. A única coisa que não podia fazer durante 30 dias era orar a outros deuses. O que Daniel vai fazer? A Bíblia fala que ele vai orar. Mas eu quero que vocês entendam, ele não foi perseguido porque ele era crente. Ele foi perseguido porque ele era excelente na vida comum. Ele foi perseguido porque ele era um excelente governador e estava ganhando destaque. E aí sim eles começam a perseguir ele. E aí é o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Tenha uma vida com Deus como parte do seu cotidiano. Quando eles perseguem Daniel, irmãos, era apenas 30 dias o decreto. Daniel podia falar assim: beleza, né? Nesses 30 dias eu não vou orar só no pensamento para não dar margem. Deus entende, Deus sabe. Não, irmãos, Daniel não negocia. Quando ele fica sabendo, ele vai para o joelho. A Bíblia fala, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como era de costume. Como era de costume. O costume indica um cotidiano, uma vida comum. 3 vezes. Agora, irmãos, Daniel tinha pouca coisa para fazer?
Ele era um governador da Babilônia, o maior império da época. Ele cuidava de todas as províncias, inclusive as que tinham sido dominadas. Ele era uma pessoa à toa, ele era uma pessoa que tinha tempo sobrando, mas ele priorizava 3 vezes ao dia orar ao Senhor. Ele não negociava, mesmo em face da morte, porque o decreto era: se alguém for pego orando a outro Deus, será morto. Durante 30 dias, irmãos, 30 dias. Ele poderia dar um jeitinho, 30 dias não orar, mas assim que ele escuta, ele vai orar. E as pessoas que estavam tramando contra ele sabiam: vamos lá que ele vai estar orando naquele mesmo lugar. E chega lá, Daniel estava orando. E eles falam com o rei, e o rei fala, o coração do rei se entristece, porque ele amava Daniel, mas ele precisava cumprir o decreto. E o decreto era o quê? Quem for pego orando a outros deuses será lançado na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas um homem que vivia uma vida cotidiana com excelência experimenta o extraordinário de Deus. No outro dia, quando o rei chega na cova dos leões, aflito porque ele não queria perder Daniel, e ele grita: Daniel, será que o seu Deus o livrou da cova? E Daniel responde: sim, ó rei, não foi achado nada em mim, não foi achado culpa em mim, e o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Irmãos, Daniel foi livre e experimentou o extraordinário, não porque ele estava fazendo uma coisa religiosa, mas porque ele era excelente no cotidiano. Ele era um governador excelente, foi perseguido pelas pessoas na maneira cotidiana de viver. Ele foi lançado e ameaçado por morte, simplesmente porque ele era excelente no que fazia. Mas Deus executa o extraordinário na vida dele. Então Daniel sai da cova. E as pessoas que tramaram contra ele são lançadas na cova com família e filhos. Todos os sátrapas e governantes que queriam contra Daniel, que chegaram diante do rei para falar que Daniel estava orando. O que acontece? Os leões não esperam cair na cova, eles devoram todos eles, para mostrar que não era que eles estavam com barriga cheia, né? Eles devoram todos eles. E aí sabe qual o decreto que o rei faz, sem Daniel pedir? De agora em diante, em todas as províncias, todos irão adorar o Deus de Daniel, o único Deus verdadeiro, aquele que livrou Daniel, será adorado em toda a província da Babilônia. Na verdade já era da Pérsia, né? Que era o rei Dario. Agora, como que Deus foi glorificado, irmãos? Será que Daniel chegou lá e falou: rei, dá uma força para Deus aí agora, né? Faz um decretinho para Deus. Não. A vida cotidiana de Daniel era encharcada com uma vida devocional, com uma vida que amava, que orava, que lia as escrituras, que conhecia, que buscava o Senhor. E no momento certo Deus faz o extraordinário, e Deus é glorificado através do cotidiano de um homem que vivia a vida com excelência. Deus quer fazer o extraordinário na sua vida comum, irmãos. Deus quer se revelar através de você, aonde você estiver. Deus quer salvar pessoas no seu trabalho através de você. Simplesmente seja alguém cheio do Espírito Santo e excelente na sua vida comum. Aproveite as oportunidades e deixe Deus usar você de maneira extraordinária. Eu queria ler o decreto do rei, eu tinha mais coisas, mas eu não vai dar tempo. Versículo 25 do capítulo 6. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que dos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro. Irmãos, Daniel era tão bruto, porque ele amava Jesus, ele amava a Deus, e a maneira que ele vivia glorificava a Deus no seu cotidiano. Ele foi exilado por Nabucodonosor.
Mas depois a Babilônia foi dominada pelos persas. Então o rei Dario e Ciro já eram reis persas. Você acha que Daniel foi retirado? Não. Daniel continuou servindo e se destacando. Porque ninguém quer ficar sem uma pessoa que é excelente do seu lado, para te ajudar, uma pessoa leal. Então era assim Daniel no seu cotidiano. E era assim que ele destacou. E era assim, e foi assim que um rei emite um decreto para glorificar o Deus de Daniel. Irmãos, as pessoas que convivem com vocês vão glorificar o Deus que você serve, pela maneira extraordinária que você vive a vida ordinária. A sua vida comum será encharcada ainda mais do poder e da presença de Deus, para que aonde você viver, Deus seja glorificado, simplesmente com a sua maneira de viver, esse seu jeito alegre, ou esse seu jeito talvez um pouco mais sério, não tem problema qual é a sua personalidade, Deus trabalha usando todas as personalidades, desde que você viva para a glória dEle, você seja sal e luz dessa terra, vivendo para Ele aonde você estiver, Ele vai fazer o extraordinário. Nós poderíamos fazer, eu queria falar sobre várias outras coisas, outros textos. Eu vou falar só sobre mais um que eu não aguento. O texto de Atos, capítulo 3, a Bíblia fala que Pedro e João estavam indo aonde? No templo. Mais uma vez, como eles costumavam fazer. Os judeus tinham um costume, uma tradição de ir 3 vezes ao templo, de fazer 3 orações, às 9 da manhã, às 12 horas e às 15 horas. Eles oravam ao Senhor. E quando os discípulos se converteram, eles continuaram fazendo isso. A Bíblia fala em Atos capítulo 2 que eles permaneciam no templo, de casa em casa, partindo o pão. Então eles iam 3 vezes no dia, mas a Bíblia relata uma vez um evento extraordinário. Quando eles estão chegando na porta do templo, tem uma pessoa coxa que não poderia andar, pedindo esmolas, e pede para Pedro e João, e vocês sabem o que Pedro fala para eles? Nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levante e anda em nome do Senhor Jesus. A pessoa aleijada se coloca de pé, e o extraordinário de Deus é visto. Mas por que eu quero destacar, irmãos? Eles iam 3 vezes por dia. Em um dia Deus fez o extraordinário. Mas mesmo quando não tinha extraordinário, eles continuavam a servir o Senhor com alegria, porque era o cotidiano cheio de buscar o Senhor. O extraordinário não será todos os dias, irmãos. O extraordinário não acontecerá todos os dias, mas você pode fazer do seu cotidiano um cotidiano extraordinário para a glória de Deus. Você pode honrar e ter uma vida cheia de Deus aonde você estiver e espalhando Jesus. O extraordinário não será todo dia, os milagres não serão sempre, mas a presença de Deus nunca vai te abandonar. Ela estará com vocês nos seus piores dias, quando as pessoas te perseguirem, quando ninguém mais acreditar, Deus estará ao seu lado, pronto para viver com você uma vida cotidiana e no momento certo também fazer o extraordinário para a glória dele, para que o nome dele seja conhecido. Amém, irmãos? O extraordinário é para que Deus seja conhecido e não para que nós sejamos. Coloque-se de pé, eu quero orar com vocês. Deus vai se manifestar na nossa vida cotidiana. Deus vai nos encher com alegria, com descanso, com justiça, com paz. Nós seremos excelentes, nós teremos prazer no nosso cotidiano. E nós viveremos até o dia que Ele voltar. Enquanto Ele não volta para dar um reset nesse negócio e para governar conosco, nós viveremos. Porque quando Ele voltar também, irmãos, nós vamos governar a terra. A Bíblia fala que nós vamos governar com Ele, e nossa criatividade estará sendo executada. Ele vai contar com a nossa criatividade para refazer a terra e para fazer grandes coisas juntamente conosco. Isso é um privilégio. Comece a achar esse privilégio no seu cotidiano hoje, para que você viva eternamente com uma alegria imensa no extraordinário de Deus na vida comum. Feche os seus olhos.